muito bom dia a você, pai e mãe das nossas crianças aqui da nossa querida Igreja Presbiteriana da Silva Jardim. Estamos com saudades de ver a nossa igreja cheia de gente, estamos com muitas saudades das nossas crianças que nos encantam, que nos alegram o coração e que também alegram muito o coração do nosso Deus. Em breve gostaríamos de ver essa igreja cheia novamente e o Ministério Infantil recheado com as nossas crianças. O Ministério Infantil então está terminando o primeiro trimestre de 2020 e um trimestre diferente, né? Muito diferente. As últimas semanas foram semanas de pouco convívio social, de isolamento. Não podemos mais estar juntos, não podemos mais estar com os nossos pequenos aqui na igreja, mas ao mesmo tempo Deus nos permitiu um momento precioso, um momento de estarmos em nossos lares com os nossos filhos, né? O núcleo familiar tem se fortalecido, pai, mãe e filhos têm convivido muito mais tempo, com mais intimidade. Isso é muito importante na vida da criança, né? Ter as suas referências de pai, de mãe. E também temos mais afazeres, né? Principalmente nós mulheres precisamos estar atendendo os nossos filhos com as aulas que eles estão tendo online. Temos que distraí-los, temos que muitas vezes estar trabalhando em casa e atendendo as nossas crianças. Muitos pais também estão em casa trabalhando e tudo isso gera mais trabalho doméstico, né? Muitos de nós temos que limpar a casa, temos que cozinhar e atender as nossas crianças. Mas no meio dessa correria toda, dessa pandemia, será que temos separado o nosso tempo para o Senhor? Temos tido este cuidado de separar as primícias do nosso tempo para Deus? Isso Ele requer de nós, não é? Precisamos estar buscando a face do nosso Deus, orando a Ele, clamando pela misericórdia dEle e principalmente orientando os nossos filhos dia a dia no temor do Senhor, na leitura da palavra com os nossos filhos, ensinando-os a amar o Papai do Céu, a ler a palavra de Deus, porque este é o mandamento do Senhor. Então, em meio à correria do nosso dia a dia, precisamos fazer o nosso culto doméstico com os nossos filhos. A igreja, temporariamente, né, está com as portas fechadas para as crianças. As nossas professoras têm tido um trabalho e um cuidado e um zelo de continuar ministrando as aulinhas para cada salinha do Ministério Infantil. Mas em casa, nos nossos lares, que nós devemos diariamente estar reforçando esses ensinamentos, estudando com os nossos filhos a palavra de Deus, separando tempo para o Senhor, porque as crianças podem até achar que elas não virão mais à igreja, porque não estão fazendo mais parte desta rotina, mas elas não podem se esquecer de que Deus é o Papai do Céu delas e de que nós somos povo de Deus. Os nossos lares são lares diferentes. Apesar da pandemia, a nossa esperança, a nossa fé está no Senhor. Então, que nós, como pais, possamos estar obedecendo a voz de Deus, obedecendo este mandamento de ensinar os nossos filhos no caminho do Senhor. Eu venho pedir a cada pai, a cada mãe, que tenha esse compromisso com os seus filhos, de ensiná-los, orientá-los, orar com eles e
reforçar a eles de que eles pertencem a Deus e que nós precisamos separar esse tempo precioso para estarmos em comunhão com o nosso Senhor. Que Deus abençoe a cada pai, a cada mãe, a cada família aqui da nossa igreja e que em breve possamos estar todos juntos reunidos como congregação do Senhor. Fiquem com Deus, uma boa semana. Boa tarde, crianças. Então vamos para a nossa lição de hoje. E vocês, como é que estão? Tudo bem? A lição de hoje vai falar sobre a Bíblia tem erros. Vocês sabiam que a Bíblia foi escrita por homens comuns, mas todos escolhidos por Deus e inspirados por Deus. Será que esses homens, por eles serem homens comuns, eles não tinham erro, pecado? Tinham. Eles eram homens pecadores, mas Deus escolheu cada um e inspirou eles. Um exemplo, Davi. Davi, ele escreveu a maior parte dos salmos, mas ele foi um homem pecador, ele teve muitos erros, mas só que Davi confessou seus pecados, pediu perdão, Deus perdoou e Deus que inspirou Davi a escrever todos aqueles salmos maravilhosos que tem na Bíblia. Então, a Bíblia é um livro escrito por Deus. Ele usou homens, mas ele capacitou e inspirou esses homens para escrever tudo o que ele queria. A Bíblia não escondeu os erros desses homens. A Bíblia relata cada erro, o que eles fizeram de errado, a Bíblia relata. Como Saulo, quando perseguia os judeus, né, antes dele ser Paulo, ele perseguia, ele mandava prender, bater, mas depois que ele aceitou Jesus, ele foi perdoado e ele passou a ser um servo do Senhor. E muitos outros desses que escreveram a Bíblia, eles tiveram suas falhas, mas todos pediram perdão e Deus perdoou e inspirou cada um deles. E a Bíblia foi escrita pelo Senhor. E hoje nós vamos ver algum desses motivos que Deus usou para inspirar esses homens. Então, eles eram pessoas comuns, mas Deus abençoou e capacitou cada um deles para que eles pudessem escrever. Eles não escreveram nada que eles pensavam ou que eles queriam. Foi tudo que Deus colocou no coração deles que eles escreveram. Então, por isso, nós podemos confiar que a Bíblia é um livro correto, é um livro certo, porque foi escrito por Deus. Nós vamos ver em Salmo o primeiro motivo que fala da Bíblia. Salmo 12, versículo 6. Salmo 12, 6. A palavra do Senhor são palavras puras, prata refinada em cadinho de barro, depurada 7 vezes. Então, aqui, um motivo é a palavra do Senhor é pura. No Salmo 19, versículo 7, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Então, a palavra do Senhor é pura, perfeita, e vamos ver o que diz em Provérbios 35. Provérbios 35. Toda palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. Então, a palavra de Deus é pura, perfeita e é escudo. Serve para a nossa proteção. Quando nós estudamos a Bíblia, nós somos exortados pela palavra de Deus. E aqui na Bíblia, ela diz que a palavra é pura, não
quase pura, quase perfeita, porque a Bíblia foi escrita por Deus, então Deus não fez nada pela metade. Então a palavra do Senhor é perfeita. O segundo motivo, Deus inspirou os autores. Os autores foi os servos, os discípulos, os apóstolos que Deus usou. A Bíblia foi escrita por Deus, mas usando os homens, né? Então, por meio de um processo chamado inspiração. Deus inspirou, Deus colocou no coração desses homens tudo o que ele queria, né? Então foram homens usados, inspirados por Deus. Em 2 Timóteo 3,16, vamos ver o que diz lá. Toda escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então, a palavra do Senhor é inspirada pelo próprio Deus para nos ensinar, nos repreender e nos corrigir. Porque Deus é perfeito e o seu livro também é perfeito. O terceiro motivo, devemos aceitar a Bíblia no todo, nós não podemos ficar escolhendo parte, porque a Bíblia é perfeita. Só que tem pessoas que leem a Bíblia, mas elas só querem as coisas bonitas, que falem coisa bonita. Quando fala alguma coisa que elas não gostam, elas descartam essa parte. Mesma coisa que lesse a Bíblia com uma tesoura na mão. Isso aqui eu não gostei, vou tirar. E, né, porque isso não é para mim. Isso pode ser para fulano, mas para mim não. Então, escolhe os versículos, as partes da Bíblia que vai querer aprender, que vai querer decorar, né? A Bíblia diz que o pai que ama o filho corrige. E, se for preciso, usa a vara. Então, já pensou vocês lendo lá a Bíblia dizendo que é para usar a vara? Deus mandando o pai usar a vara para corrigir seu filho? Não, vara eu não quero saber. Eu só quero o amor, né? Então, vocês pulam a parte da correção que é preciso usar a vara. Mas nós não podemos ler a Bíblia assim. Nós temos que estudar a Bíblia no todo, como ela está escrita, porque foi Deus que inspirou, foi Deus que ditou tudo o que contém na Bíblia para o homem estudar e aprender e levar uma vida séria, segura, correta. Se a Bíblia fosse errada, né? A criação do mundo. Deus criou o mundo com tudo que nele há. Se isso fosse errado, não ia estar na Bíblia, né? A ressurreição, a vinda de Jesus, a sua ressurreição e morte, tudo isso seria em vão. Mas não, tudo isso aconteceu, tudo isso foi registrado na Bíblia, porque Deus inspirou seus servos para que escrevesse, né? A Bíblia nos apresenta um retrato completo de quem Deus realmente é. Então, a Bíblia, desde o Gênesis ao Apocalipse, ela apresenta um Deus, né, que cuida de nós, que nos preserva em tudo. Por quê? Porque Ele é um Deus de amor e a palavra dele é perfeita. Então, nós não podemos ficar escolhendo o que queremos aprender na Bíblia, ouvir, né? Nós precisamos estudar a Bíblia como ela está escrita, no todo. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Se ela não fosse confiável, como que seria a nossa fé, né? Então, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. No que baseamos a nossa crença? A nossa crença é em Jesus, né?
que quer que nós confiemos nele e nas suas palavras. Certa vez Jesus estava conversando com seus discípulos e ele estava falando que ele ia ficar mais um pouco de tempo com eles e daí ele ia voltar para o Pai. Teve algumas pessoas que ouviram aquilo e deixaram de seguir a Jesus. E Jesus pergunta para os seus discípulos: vocês também vão deixar de me seguir só porque eu não vou mais estar com vocês? E eles falaram que não, que eles iam continuar seguindo Jesus, porque o Senhor é que tem as palavras da vida eterna. Então aqui, Jesus conversando com o discípulo, né? E ele responde que Jesus é que tinha as palavras da vida eterna e eles iam seguir o Jesus sempre. Então, aqui nós vimos que a Bíblia não tem erros. Ela pode ter, assim, algumas diferenças, porque como ela foi traduzida do hebraico para o grego e do grego para outros idiomas, então pode ser que tenha algumas diferenças de tradução, né? De os discípulos, cada um na sua época que escreveu, como nós temos a passagem de a cura do cego, né? O cego de Jericó. Em Marcos 10, vamos ler lá o que diz? Marcos 10. Marcos 10, 46. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Então aqui Marcos ele diz quando saía de Jericó. Vamos ver o que Lucas diz. Lucas 18, 35. Aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Então, aqui Marcos, ele fala que Jesus saía, porque tinha duas Jericó. A Jericó, que eram as ruínas, quando Josué derrubou os muros, né? E Jesus passava por essa Jericó. E no caminho estava o cego Bartimeu. E Lucas relata que quando Jesus entrava em Jericó, essa nova Jericó foi construída pelo rei Herodes. Então Jesus, o cego, estava no caminho entre o antigo, né, as ruínas, e a nova. Então cada um usou uma versão, mas sem alterar os fatos da história. Na crucificação de Jesus, né? Os 4 evangelhos relatam a crucificação de Jesus, né? E ali tem, na crucificação de Jesus, Pilatos manda pôr uma placa com uns dizeres, né? Então, em Marcos 15, 26, na placa está escrito, o rei dos judeus. Em Lucas 23, 27, está escrito, este é o rei dos judeus. Também em João 19, versículo 28, está escrito, Jesus Nazareno, o rei dos judeus. E em Mateus 17, 37 está escrito, este é Jesus, o rei dos judeus. Então, todos estão relatando o mesmo fato, mas cada um escrito de um jeito, né? E essas inscrições na cruz estavam em grego, hebraico e latim. Então, é uma variação de
idioma, de forma de escrever, mas sem alterar a história, né? Sem alterar. Então, na lição de hoje, nós aprendemos que a Bíblia é perfeita, pura, né? Vamos ler Salmo 19, 17. Salmo 19, acho que eu já li, mas vamos ler de novo. Salmo 19, 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Então, a lei do Senhor é perfeita. Ela não muda. Lucas 16, 17. Lucas 16, 17. É mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da minha lei. Então, a lei do Senhor não muda. A lei do Senhor não tem... A lei do Senhor também não falha. João 10, 35. Aqui. Se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar. Então, a Bíblia é perfeita, a palavra de Deus não muda e ela não falha, né? Então, nós temos a palavra de Deus correta, podemos confiar, podemos acreditar que tudo que contém nela foi inspiração divina. Mas nós não somos assim, nós somos falhos e pecadores. Quando erramos, podemos aprender com os nossos próprios erros e não errar mais. Mas o melhor de tudo é que podemos saber que o Senhor nos perdoa a partir do momento que nós confessamos o nosso pecado e pedimos perdão a Deus. O Senhor nunca vai nos abandonar, porque nós erramos ou porque nós falhamos. Ele está sempre pronto a nos receber, desde que nós também confessemos os nossos pecados e nós precisamos também nos arrepender. Em 2 Timóteo 2,13, vamos ver o que diz lá. 2 Timóteo 2,13. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Então, Deus é fiel e Ele não volta atrás nas suas decisões. Ele é um Deus de amor, mas Ele também é um Deus que nos corrige, nos repreende. E quando nós erramos, nós temos que confessar nosso pecado, pedir perdão, porque o Senhor, Ele permanece fiel. Ele permanece fiel em todas as suas coisas. E Ele é um Deus que não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e no futuro Ele será o mesmo. Deus permanece sempre da mesma maneira que se nós buscarmos Ele, Ele é fiel conosco, mas nós também precisamos ser fiel com Ele. Vamos ver o nosso versículo para decorar? O versículo da lição é: a lei do Senhor é perfeita, restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Então, nós temos que buscar o Senhor, porque Ele nos ajuda, né? É Salmo 19, 7. Daí nós temos a lição. A lição é essa aqui. Tem o versículo para decorar, e aqui é a crucificação do Senhor. Cada uma tem um versículo.
E vocês vão ler e vão ver o que estava escrito em cada placa. E vocês vão ver que são coisas diferentes, mas sem mudar o significado da história. Aqui nós temos uma devocional para vocês lerem. Aqui na segunda é a autoria, né? Assinalar a resposta correta. Cremos que a Bíblia não contém erros porque foi escrita por. Daí aqui tem algumas que vocês vão ver se é por homens perfeitos, que não erram, e fiéis a Deus, por homens comuns, mas escolhidos e inspirados por Deus, por anjos que Deus enviou à terra. Então, aqui vocês vão ler e dar a resposta certa. Aqui, a perfeição da Bíblia. Cada borboleta tem um versículo. Vocês vão ler e circular o qual fala que a Bíblia é perfeita, pura, né? Então, vocês vão ler e circular. Aqui vocês vão completar com essas palavras que estão aqui. Vocês vão completar o texto e depois vão achar essas palavras na cruzadinha. E aqui tem o diagrama, né? Vocês vão seguindo esse modelo aqui, nas palavras, para descobrir o que está escrito. E a hora que vocês vão descobrir, vocês escrevem aqui. Então, aqui começa aqui, ó. O Senhor, e vocês vão procurando ali, até achar o que a frase correta que vai ser. E aqui fala que a Bíblia contém diferenças, mas não erros. Então, as diferenças foi por uma escrita, né, variada dos idiomas, das épocas, mas erro a Bíblia não contém. Então, crianças, por hoje nós ficamos aqui. Eu só vou fazer uma oração para agradecer a Deus, né? E até o próximo encontro. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por esse dia. Obrigado pela vida, saúde. E obrigado porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. E obrigado porque o Senhor deixou a Tua palavra para que nós possamos aprendê-la, porque ela é perfeita, ela é pura e ela nos corrige quando falhamos. Mas nós temos um Deus de amor que não nos despreza e está sempre pronto para nos receber. Perdoa os nossos pecados e fica conosco. Amém.